Mesa de debates. Oferecimento Unimed, 45 anos. Cuidar de você sempre foi o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Olá, hoje é sexta-feira, dia 23 de março. Está começando mais uma mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Para a gente é sempre um prazer estar com você na sua casa. Eu te agradeço a você que acompanhou o nosso programa durante toda essa semana e já te faço um convite para a gente ficar junto hoje até meio-dia. A gente conversa hoje sobre as dificuldades de aprendizado e os desafios da educação. Vamos falar também sobre síndrome de Down. Apresento agora os debatedores do programa de hoje. Bom dia, Hussein, tudo bem? Bom dia, Caio. Tudo ótimo. E você? Tudo bem? Tudo bem também. Hoje a gente tem uma estreia aqui na nossa mesa. Já te apresento para as pessoas e já te desejo uma ótima estadia aqui com a gente. O Wilson Cirilo, é um prazer te receber. Bem-vindo. Obrigado, Caio. Espero colaborar com vocês aí, mantendo o nível de audiência que vocês têm pelos debates profundos que atendem à cidade de Juiz de Fora. Tomara, bem-vindo. É um prazer. Agora eu apresento os convidados do nosso programa de hoje. A gente recebe aqui a coordenadora de saúde da APAE, Salete Aparecida de Araújo Antunes. Bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui representando a APAE Juiz de Fora. Prazer é nosso. A gente também recebe a psicopedagoga, conselheira da Associação Brasileira de Psicopedagogia, né? Késia Bombonato. Bom dia, um prazer te receber. Bom dia, o prazer é todo meu. É muito bom poder participar de um debate com temas tão importantes. Prazer é nosso. E a gente também recebe a secretária de Educação, Denise Franco. Bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia a todos os espectadores, aos componentes da mesa. É importante, já queria destacar a relevância da articulação que vocês fizeram nessa mesa em torno da aprendizagem, do currículo. Isso é que alimenta, né, as nossas discussões. Parabéns pela opção. Obrigado e obrigado vocês por terem aceito o nosso convite e contribuir para essa discussão. Né? Ótimo. Na quarta-feira dessa semana foi comemorado o Dia Internacional da Síndrome de Down. Essa é uma data que dá visibilidade para as pessoas que nascem com a síndrome, além de levantar discussões sobre os direitos à inclusão e também sobre a igualdade. Salete, a gente sempre tem essas datas comemorativas, né, que servem realmente para dar essa visibilidade. Quando o assunto é síndrome de Down, como que você avalia as discussões em relação a esse assunto? Hoje está, né, tendo uma facilidade maior das pessoas com síndrome de Down, das pessoas que possuem um tipo de deficiência. Uns anos atrás existia muito mais preconceito, né? E hoje está se abrindo na educação, no mercado de trabalho. É um luto para a mãe, né, o nascimento de uma criança com síndrome de Down. Ela imagina uma criança normal, né, igual a todas as outras crianças, ou um outro filho que ela tenha ou não. Então, esse desenvolvimento, né, desde o nascimento dela até essa pessoa adulta, tem evoluído ao longo dos anos. Essas pessoas que ficavam dentro, né, muitas vezes, dos seus domicílios, hoje em dia elas saem, elas frequentam a APAE, outros estabelecimentos, né, de saúde, de educação, participam hoje em dia da inclusão escolar, né? A APAE tem sua escola, mas nós também colaboramos muito com a inclusão das crianças no ensino regular. E aí eles vão crescendo, vão tendo a parte do namoro, né? Tem a fase do trabalho, e isso tudo vem evoluindo muito ao longo dos anos. É importante que a gente trate, né, lide com as diferenças de uma forma igualitária. Sim, com certeza, né? Eles são cidadãos, né? Pessoas com direitos e deveres. Então, eles têm direito a toda a lei, a todo, né, o serviço comunitário existente, ao sistema público de saúde, à educação, né? Isso tudo faz parte de ser cidadão. Como tem sido a inclusão desses alunos nas escolas aqui em Juiz de Fora? E, Salete, eu acho que o divisor de águas, né, é você ter a concepção, mudar a perspectiva do olhar e também da atuação e da potencialidade da criança. Porque não se acreditava na potencialidade, na perspectiva do aprendizado. Então, essa inclusão, com esse sentimento, com essa postura de você apostar na possibilidade do aprender,
né, de todos, e exclusivamente aqui na nossa temática da criança com a síndrome de Down, é o diferencial e o que tem acontecido nas escolas da rede municipal, né? Nós temos 4 centros de atendimento educacional especializados que atendem a todos os tipos de deficiência e nas escolas municipais também. E acompanhado dessas instituições parceiras, como é a PAI, na formação dos nossos professores, nós temos um centro de formação com um cardápio direcionado à questão da inclusão e dos diferentes tipos de atendimento educacional especializado, que fazemos em parceria com diferentes instituições, e a parceria é antiga, né, Salete? É, bem antiga. Então, para o município de Juiz de Fora, isso é um tema muito caro e nessa articulação, quem ganha é o cidadão e a felicidade da gente de ver crianças se desenvolvendo, adolescentes plenamente incluídos e com mobilidade, com a questão da cultura, com a questão da profissionalização e da saúde e educação também. Então, Caio, eu acho que eu teria condição de agregar um pouco de conhecimento em relação a esse aspecto. A parte de desenvolvimento de competências, a gente ficou claro que a secretária nos colocou a informação que existe essa parceria. Por outro lado, você desenvolvendo competências, a gente sabe que essas crianças, elas têm grandes habilidades, têm sensibilidades, e a gente tem verificado em aeroportos e grandes empresas fazendo a inserção no mercado de trabalho. Então, se você der competência, elas têm habilidade, e elas não podem agir efetivamente no sentido de resgatar a autoestima através do seu trabalho, então por isso eu faço uma pergunta: como é que está essa inserção no mercado de trabalho de Juiz de Fora das crianças portadoras da síndrome de Down? Eu acho que seria muito interessante para dar a questão de cidadania. Uma legislação, né, que garante a inserção delas. Existe uma legislação, né, de OTA, e uma empresa acima de 100 funcionários, há uma obrigatoriedade de ter pessoas com deficiência, né? Então, algumas empresas fazem contato com a PAI, né, e aí a gente indica e acompanha essas pessoas com deficiência no mercado de trabalho. É um trabalho ainda iniciando em Juiz de Fora, né? Na APAI a gente pretende melhorar esse nosso trabalho, essa ajuda para esses empresários que têm esse interesse, mas a gente já tem alguns usuários nossos lá e fazem essa inclusão no mercado de trabalho. Eu acho que tem uma questão muito importante, né? A questão do diferente. Essa criança que vem, primeiro parece que a mãe fala: o que eu faço com essa criança? E depois ela não sabe o que eu faço sem essa criança, né? Mas, de alguma forma, ela também acaba, uma criança com síndrome de Down, ela tem uma afetividade muito grande. E esta relação que ela tem com o outro, o que ela propicia um aprendizado para o outro, em questão de respeito, né? E essas crianças que convivem com uma criança sindrômica, né? Ela passa também a crescer dentro desses valores de respeito à diversidade, e aí entra não só, daí a gente pode até estender a questão da síndrome de Down para outros transtornos, outros problemas, no processo inclusivo, só que particularmente a síndrome de Down, né, a criança com síndrome de Down, como ele tem uma afetividade, ele é muito afetivo, então ele acaba agregando em torno dele, né, e ele é muito respeitado. Uma criança dentro da escola, ela passa a ter um respeito muito grande, porque ela conquista esse respeito. Eu acho que isso, para os seus pares, ela está ali como um motivador, um elemento motivador, né, de ver outros aspectos que não só aquilo que a gente imagina que é o esperado, né, mas que aquilo que ela traz como diferente pode agregar e pode ser muito rico. Né? Essa questão da inclusão, eu quero até aproveitar e parabenizar realmente o trabalho da PAI, que a gente sabe que não atende só Juiz de Fora, né? A gente estava conversando nos bastidores. A PAI, ela recebe pessoas de quase toda a Zona da Mata, né, de outras cidades. Então, assim, dizer também que existem casos, assim, por exemplo, nos Estados Unidos tem um rapaz, a gente estava conversando sobre isso, Tim Harris, né? Que ele, com pouca idade, já fundou um restaurante onde ele, ao invés de simplesmente ficar no financeiro, recebendo o pagamento dos clientes, ele recebe com um abraço. Então, esse lance do abraço, essa questão da afetividade, como ela acabou de colocar, é muito importante, e a gente sente que em todos os eventos, a gente sente realmente que a PAI faz esse trabalho de abraçar quem está vindo.
Então, eu acho que eu deixo isso aqui muito claro, que a pessoa com síndrome de Down, ela realmente tem outras características que nós não temos, né? Então, assim, isso no mercado de trabalho hoje é muito valorizado, né? As pessoas que agregam, que não disputam, que têm empatia, né? Então, eu acho isso uma das coisas mais importantes na educação, porque educação não é só você saber matemática, física, química, português, mas ter virtudes, valores que você vai carregar a vida toda, né? Isso, somado à potencialidade até cognitiva, bem entendida e bem intencionalmente desenvolvida, vai longe, né, Cirilo? Vai longe. Aí o que falta, talvez, igual a Salete disse, é a gente tatear pela intersetorialidade, né? Começar a aprofundar essas relações com as empresas do território, com os órgãos de atendimento. Então, assim, essa construção, essa sistematização da intersetorialidade é o nosso desafio para os próximos anos. Eu acho que assim, a importância de ser trazido esse tema para que a população possa também desmistificar, né, alguns rótulos, alguns paradigmas em relação às crianças portadoras de alguma síndrome, né? Eu acho que isso amplia com a questão do conhecimento, porque muitas vezes a população ela é ignorante, digamos assim, nesse aspecto de não ter o conhecimento da potencialidade, do que pode ser agregado, do que ele pode trazer como positivo. Uma coisa que a Salete disse aqui, que vale ressaltar para a população de Juiz de Fora, é que existe um programa de assistência médica, porque o portador de síndrome de Down é sujeito a problemas cardíacos sérios, né? Vai desde a necessidade de unidades neonatal até atendimento mais especializado. Então, na cidade existe esse Sim, existe, né? Porque eles têm um atraso no seu desenvolvimento motor e intelectual. Então, tem toda uma estimulação, né, desde bebê até a sua fase mais adulta, e o senhor falou, tem problemas cardíacos, respiratórios, que precisam de uma atenção melhor. Inclusive, esse foi um dos temas da campanha desse ano. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta falando sobre ele. A gente já vai para mais o primeiro intervalo, né, do nosso programa de hoje. Ele é bem rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Salete, quando a gente fala a questão de direitos humanos, o acesso à saúde e à educação são garantidos por lei. Quando a questão envolve uma criança com síndrome de Down, o Cirilo já adiantou para a gente, são crianças que geralmente nascem com algum problema cardíaco, que precisam elas precisam de preferência, né? Na questão das UTIs, prioridade, exato. Mas isso às vezes não acontece e acaba levando várias crianças a óbito. Então é preciso realmente falar sobre a questão do direito ao acesso da criança com síndrome de Down à saúde, que é o que vocês estão tentando fazer esse ano, né? Isso, as pessoas com síndrome de Down, né, elas podem ter esses problemas cardíacos ou não. 50% das crianças não nascem com esse problema cardíaco. Então, esses problemas são do mais leve até o mais grave. Às vezes tem que submeter a uma cirurgia cardíaca, né, cedo, uma idade bem cedo, ou pode esperar um pouquinho mais, mas é sempre importante, né, e esse tratamento seja de pronto atendimento, porque ele pode virar óbito se for um problema cardíaco muito sério, né? Eu já tive pacientes que foram a óbito, né? Então, é muito difícil, às vezes, para a família, né, decidir e hora fazer essa cirurgia. E aí tem um acompanhamento para essas crianças, não só para as crianças, mas para as famílias. Um atendimento, um acompanhamento de psicólogo, né, para orientar eu sou profissional da saúde. Então, a gente orienta, faz parte do atendimento da criança, orientar a família. E sem a família, a gente não consegue nada. Então, a gente orienta sempre as famílias, dá sempre apoio, sempre suporte, né? E tem toda uma rede de médicos, hospitais que atendem essas pessoas e para eles terem, né, uma vida adulta o mais saudável possível.
A pessoa com a síndrome de Down, que é trissomia 21, né? Ela é atendida em hospitais específicos para questão cardíaca. E tem quantos hospitais mais ou menos no Brasil? E quais hospitais são mais próximos aqui da Zona da Mata? Não precisa ser específico, né, para a síndrome de Down. São hospitais e atendem pessoas tardias, né? Os hospitais em Juiz de Fora, se não for um problema muito raríssimo, os hospitais aí são aptos, né? Nós temos, tem expertise, nós temos cardiologista, especialista em crianças, né? Então ela realmente dá muito suporte a essas crianças com síndrome de Down. E um outro caso que às vezes precisa fazer uma cirurgia lá no Instituto Oração em São Paulo, mas a maioria consegue se resolver na cidade mesmo. Quando a gente fala a questão da família, né, a importância que os pais têm na formação da criança, em quais locais os pais que também às vezes são pegos de surpresa e que às vezes ficam desorientados, né, como que vão agir agora com uma criança que tem a síndrome de Down, que precisa de um cuidado especial, onde que essas pessoas podem procurar assistência aqui em Juiz de Fora? Em Juiz de Fora a gente tem a APAI, né, lá no bairro Santa Terezinha, e a gente atende essas crianças. Nós atendemos o público de deficiência intelectual, entre elas a síndrome de Down. E tem vários profissionais de atendimento particular, né, tem outras faculdades que tem fisioterapia e atende essas pessoas. Mas na APAI especificamente a gente tem todos os profissionais, a gente tem assistente social, a gente tem o médico, a gente tem o fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, né? Então a gente tem toda uma estrutura e comporta o atendimento de saúde dessas pessoas com síndrome de Down. Além da Secretaria de Saúde também do município, que tem os setores, o CAPES, tem outros setores da área da saúde que também fazem esse atendimento em parceria com a universidade, porque a rede, né? O que a gente precisa é o fortalecimento dessa rede, porque existem nas várias instâncias, nos vários setores públicos e privados conveniados, essa possibilidade. Aí, o que falta, talvez, é uma articulação, uma explicitação para a comunidade que direcione com mais agilidade, né, essa situação. Mas isso é um desafio para todos, né? Nós tivemos uma reunião semana passada relacionada a essa questão da construção dessa rede, via saúde, educação, assistência e junto com a APAI. Então, queria trazer para o debate a questão do voluntariado também, né? Porque assim, eu me recordo de ter participado de 3 ou 4 eventos na APAI e de ter manifestado até interesse de voluntariar. Mas a gente vê que assim, exige compromisso, né? Porque o voluntariado não é simplesmente você ir uma vez por ano ou quando você não está com o tempo livre, quando você está com o tempo livre. Como é que funciona o processo de seleção de um voluntário na PAI? Existe algum, vamos supor, se algum telespectador estiver nos escutando agora ou nos ouvindo, nos vendo, na verdade, né? Tiver interesse de participar porque mora em Santa Terezinha ou porque tem como se deslocar e também pode agregar com o seu conhecimento universitário e tal, por exemplo. Aí tem que procurar, né, nós lá na sede da APAI e fazer essa disponibilidade, esse interesse. A gente vai avaliar em qual setor, né, ele pode ser voluntário para poder nos ajudar. Agora também, assim, né, toda ajuda é bem-vinda. Às vezes a pessoa não tem uma ajuda de tempo, mas ela pode ter uma possibilidade financeira, né? Porque a APAI é uma entidade filantrópica, então ela sobrevive também, né? Tem os convênios com o poder público, mas ela completa a sua receita com doações da comunidade. Então, nós não temos serviços, pessoas que recebem, porque a gente já teve denúncia de pessoas que receberam ligações em sua casa pedindo dinheiro para a APAI, isso não existe. A doação é feita via bancária ou lá na sede da APAI. Então, essa atitude, né, essa pessoa, essa disponibilidade dessa pessoa também é importante para nós. Salete, só pegando um gancho no que você disse, é importante notar que a APAI ela é bem estruturada, porque ela precisa de profissionais de multiqualificações, porque o público de atendimento é bem diferenciado.
Me veio uma pergunta, você está falando, há tempo atrás foi noticiado que a PAI passou por algumas questões de dificuldade financeira. E a gente está focando aqui especificamente a necessidade de inclusão no mercado de trabalho de pessoas especiais. Isso. E por outro lado, eu te pergunto, a sociedade, ela tem, de Juiz de Fora, ela tem contribuído efetivamente, através de doações, desses chamamentos de vocês, no sentido de ajudar na saúde financeira da instituição? Porque o trabalho filantrópico, a gente vê que ele é um verdadeiro sacerdócio, e o resultado em termos de bem-estar, de cidadania e reconhecimento da sociedade, ele é muito intenso. Mas está havendo essa contrapartida de suporte financeiro a vocês? Sim, está. Nós recebemos, né, várias doações. Às vezes a pessoa fica um pouco desconfiada de ser uma doação financeira, ela pode fazer uma doação em produtos, né, ver lá conosco e está precisando. E a sociedade participa, né, ajudando, contribuindo. E cada vez está realmente, não sei se é a crise, né, difícil para as entidades, não só a PAI, né, mas todas as entidades realmente têm passado por um momento difícil. E a gente precisa muito da ajuda da comunidade. O Legislativo tem com emendas parlamentares. Sim, também, isso tem direcionado nessa... As emendas parlamentares são muito boas, mas existe uma burocracia muito grande. Então, nós fomos beneficiados com várias emendas, mas não chegou nenhum real ainda para a gente. Mas gente porque tem o trâmite é grande, isso, né? Tem esse trâmite, a gente sabe, porque tem que ser comprovado, né? Leva um tempo, assim, né? Mas ela é sempre bem-vinda, onde chegar vai ser muito bem aplicada, né? Com certeza. Quando a gente fala, você já falou a questão das dificuldades, né, os desafios, a gente sempre recebe aqui na mesa diversas temáticas onde o desafio principal é a inclusão. A gente já falou também como que a pessoa com síndrome de Down, ela agrega ao espaço não só escolar, mas também ao ambiente de trabalho. Eu queria saber a contrapartida, como que a pessoa com síndrome de Down está inclusa no ambiente de trabalho ou na escola principalmente, faz com que ela tenha impactos positivos. Eu penso assim, primeiro acho que a gente tem que olhar, quando a gente fala em inclusão, a questão da capacitação desse professor, desse profissional, né? E a gente pensa mesmo nesse trabalho multiprofissionais, né, multiáreas que ele tem que ser atendido, mas a gente pensando especificamente em relação à educação, né, a gente tem tido assim, uma demanda muito grande da importância da capacitação desse professor, né? Esse professor que muitas vezes ele quer e ele não sabe o que fazer. Não é às vezes esse professor que não quer ter. Ele diz, eu quero fazer, o que eu posso fazer mais com essa criança para ajudar, né? Então, um programa de capacitação é extremamente bem-vindo, né? Eu acho que até como sugestão aqui para a secretária, né? De incluir essa questão mesmo, da gente repensar, porque a inclusão, ela vai além da questão do indivíduo, porque quando a gente fala na aprendizagem, a aprendizagem é individual, mas o ensino é coletivo. Então, esse professor, né, dar conta dos seus alunos e dar conta das inclusões, ele precisa também ser acolhido de tal forma que ele se sinta incluído também, né, nesse processo. Então, ele traz e ele, nessa troca, porque assim como a gente pensa que a aprendizagem é processo, né, todo o desenvolvimento desse indivíduo, tanto dentro da instituição escolar como dentro do mercado de trabalho, também há trocas, né? Então, o que ele dá e o que ele recebe, né, o que eu dou e o que eu estou recebendo. Então, eu acho que isso é muito importante, a gente olhar que se eu estou dando condições para que aquele empresário receba uma criança com síndrome de Down, acho que também esse empresário ele precisa ser orientado o que ele vai propor para aquela criança, para aquele adolescente, para aquele jovem, né, como espaço.
Então, às vezes, as empresas acabam, a criança que eu falei, porque às vezes tem até empresas que colocam berçários, né, para os filhos, né, dos funcionários. Então, também tem que ter essa habilidade, né, de como lidar com isso, né, porque, e tirar o quanto ele pode dar o máximo da sua potencialidade. Então, a gente olhar não só o que falta, mas o que ele tem para oferecer. Então, olhar as potencialidades que ele tem e desenvolver em cima dessas potencialidades. Obrigado. E quando a Késia fala sobre essa questão da formação, é interessante a gente observar a prospecção da política educacional, né? Por 10 anos, Juiz de Fora foi polo do Seminário de Educação Inclusiva pelo governo federal. Então, isso, muito antes, nós já tínhamos uma supervisão que lidava dentro da secretaria com as questões da inclusão, né? Há 18 anos, um centro de formação que nós temos no cardápio hoje 10 cursos relacionados à questão das diferentes, né, deficiências e síndromes. Então, isso é um processo de construção. Então, quando você faz essa prospecção, desde os anos 90, para a mudança do paradigma da inclusão, né, da introdução da criança na escola, mas não como verdadeira inclusão, mas mais uma integração, a gente tem que fazer as prospecções do que precisaremos no futuro adequar nos sistemas públicos para que a gente consiga a verdadeira inclusão que a Késia estava falando. Então, isso passa pela formação, passa pela orientação aos professores, passa pelos centros e pelas entidades. Então, esse é um trabalho em conjunto muito positivo. Positivo mesmo. Bom, a gente vai para mais um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta continuando falando sobre educação, os desafios da educação aqui na nossa cidade e no nosso país também, né? A gente já volta.